Bom, hoje eu vou fazer um vídeo falando qual é o segundo melhor capítulo de Poppy Playtime na minha opinião, que eu acho que vocês já devem saber pela thumbnail, mas o que me motivou a fazer esse vídeo é que ninguém fez ele até o momento. Eu pesquisei no YouTube qual o segundo melhor capítulo de Poppy Playtime e não apareceu, então hoje eu resolvi fazer um vídeo falando qual o segundo melhor capítulo de Poppy Playtime na minha opinião. E se você odeia esse capítulo, acha ele o pior capítulo, por favor, pelo menos respeita a minha opinião, porque eu definitivamente amo esse jogo. Então, vamos começar. Bom, o capítulo 5 de Poppy Playtime é maravilhoso na minha opinião. Sério, cara, foi um bom capítulo. Eu não concordo com algumas críticas, tipo falar que o jogo foi dividido em duas partes, enquanto a primeira parte, que seria até as memórias do Hug, é ruim, e a segunda parte, que é até o final do jogo, é bom. Eu não concordo com isso. Na minha opinião, é um jogo maravilhoso e quase se tornou meu favorito. Eu digo quase porque eu ainda prefiro o capítulo 3. Eu sei que muitos consideram o capítulo 5 o melhor e eu não culpo essas pessoas, porque realmente é um capítulo muito bom. Os gráficos são bem melhores que o capítulo 3. Só que o que me faz preferir o capítulo 3 e não o capítulo 5 é o apego. Que no caso, pra quem não sabe o que é o apego, é o fato de que você se apegou demais a uma coisa e você, mesmo vendo algo que é muito melhor que essa coisa, você não consegue, sabe, você não consegue despreferir aquela coisa e preferir um novo, porque você se apegou demais. Isso foi o que aconteceu comigo com o capítulo 3. Me apeguei demais ao jogo, joguei pra caramba. Mas quem sabe isso mude se quando o capítulo 5 lançar pro mobile eu acabar jogando ele mais que o capítulo 3, o capítulo 5 pode acabar se tornando meu favorito. Outra coisa que faz eu quase preferir o capítulo 5 é que ele é literalmente o capítulo menos bugado. Sério, mesmo o capítulo 3 sendo meu favorito, ele ainda tem uns seus bugs. Mas o capítulo 5, ele tem bugs, só que a maioria dos bugs que eu vi, o pessoal força demais o jogo. Então não são bugs na gameplay. E isso que me faz quase preferir o capítulo 5, ele ser o capítulo menos bugado. Eu só achei um bug no jogo inteiro, que foi lá no centro de recondicionamento, onde as fitas por algum motivo congelam. Mas cara, tirando isso, o jogo é quase liso. Ele tem quase nenhum bug. Porque realmente o que a Mob disse é verdade. Eles realmente preveniram os bugs. Porque o capítulo 5 já estava pronto há muito tempo. Eles só ficaram esses meses literalmente para corrigir bugs. Então, se eles quisessem ter lançado o capítulo 5 antes, eles poderiam ter lançado. Mas eles não lançaram para prevenir os bugs. E é isso que quase me faz gostar do capítulo 5. O carinho que a Mob tem pelo jogo. Então não, o pessoal falando que o jogo é horrível, tá, ok, é a opinião. Só que, cara, pelo amor de Deus, você não pode discordar que o jogo pelo menos não é tão bugado quanto o capítulo 4, né? Claro, o capítulo 4 de Poppy Playtime é muito bom. Mesmo que eu tenha deixado ele em quarto lugar, eu ainda assim amo esse jogo. Meu Deus do céu, é um jogo muito bom. Mas eu não quero falar do capítulo 4 agora, porque eu pretendo fazer um vídeo à parte sobre o capítulo 4. Mas continuando falando sobre o capítulo 5, outra coisa que quase me faz preferir ele é a volta do Hug. Sério, cara, eu amei a volta do Hug. Foi muito bom o início do jogo, cara. A volta do Hug é uma das melhores coisas. Mas outra coisa que quase me faz preferir o capítulo 5 é o início do jogo. Sério, cara. Melhor início de capítulo de Poppy Playtime é o do começo desse jogo. Eu sei que ele é um pouco previsível demais, mas, cara, é o melhor começo de jogo de Poppy Playtime já feito. De verdade, mano. Uma coisa que eu não entendo o porquê o pessoal critica do capítulo 5 é o pessoal criticar porque o jogo tem puzzles demais. Tipo, o pessoal não jogou o capítulo 2 e o capítulo 3 pra saber que os dois jogos também tem puzzles demais. Sério, eu vou falar a verdade. O capítulo 2 e o capítulo 3 de Poppy Playtime, eles também tem puzzles demais. E o pessoal não critica eles por causa disso. Eles só falam que os jogos eles variam de puzzle para gameplay, o que não, gente. Os dois jogos têm puzzle demais. No caso, os três, se você contar o capítulo 5. Então eu acho meio injusto o pessoal criticar o capítulo 5 falando que ele tem puzzles demais, sendo que tem jogos que também tem puzzles demais e o pessoal não critica. E o pessoal fala também que o motivo é porque os puzzles do capítulo 2 e do capítulo 3 são muito melhores que os do capítulo 5. O que eu não concordo, eu achei os puzzles do capítulo 5 bem mais criativos que os do capítulo 3 e do capítulo 2. Então você se pergunta, Victor, se você acha o capítulo 5 melhor que o 3, por que você não prefere o capítulo 5? Bom, a questão é o que eu disse antes, apego. Me apeguei demais ao capítulo 5, ao capítulo 3, então não consigo despreferir ele.
Mas quem sabe isso pode mudar. Se eu acabar jogando o capítulo 5 mais que o capítulo 3, eu posso acabar preferindo o capítulo 5. Mas então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tchau.